ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, cumprimentamos assim com a paz do Senhor Jesus. Queremos assim louvar a Deus por esta rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos participando dessa escola bíblica dominical nesta manhã. E hoje tratando de mais um tema maravilhoso, falando sobre uma igreja com visão missionária. Nós queremos assim, nesta manhã, desfrutar deste rico ensinamento da palavra de Deus, junto com os irmãos, estar também aqui alguns irmãos da nossa igreja participando, interagindo, para juntos crescermos um pouco mais acerca desse tema tão maravilhoso que é missões. A igreja, ela deve ser uma igreja missionária, uma igreja que compartilha o evangelho com outras pessoas. E eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando de casa e que não pode estar na escola bíblica dominical, que não pode estar na escola por motivos óbvios, por motivos que impedem você de estar aqui. Nós queremos assim compartilhar com os irmãos, com a igreja aqui presente também a palavra de Deus. E hoje nós vamos para a lição de número 6, falando sobre uma igreja com visão missionária. O autor desta lição de hoje é o pastor Evaldo Bueno Rodrigues, e o nosso texto básico será Mateus, capítulo de número 9, verso de número 35 ao 38. Nosso texto devocional está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 15 a verso 18 e 18, 23. Nosso
versículo-chave se encontra em Mateus, capítulo 9, verso 36. É o nosso versículo-chave da nossa lição de hoje. Mas, antes da gente fazer a leitura da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nós queremos, assim, começar fazendo uma oração. Já quero aqui cumprimentar meus irmãos que aqui está, nosso querido diácono Valdemir, a paz do Senhor Jesus. Como é que estará aí, né, o assunto de hoje? Como é que estará aí a nossa lição de hoje? O que é que nós vamos aprender aí? Qual é a nossa expectativa, não é, para hoje aí nessa lição? Glória a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Está muito atrativo, né, o tema de hoje, uma igreja com visão missionária, ou seja, a visão nossa não pode estar sempre voltada só à igreja, né, só ao templo. Temos que estar com uma visão ampla, né, uma visão a qual Jesus teve. Aqui no verso do texto básico, né, de Mateus 9, 35 ao 38, veja que Jesus ia, né, de cidades, aldeias e aldeias, pregando o evangelho em toda a sinagoga, né? Então fique aí, crente, junto conosco aí para aprender. Daqui a pouco vamos abordar uns pontos aí bastante interessantes para o crescimento espiritual meu e seu. Amém? Está também conosco o nosso querido irmão Alexandre. Irmão Alexandre, a paz do Senhor Jesus. Como é que estará aí também a expectativa aí para a lição de hoje? O que é que nós vamos aprender aí? Qual a importância dos irmãos participarem também, acompanhar esse tema nesta manhã? Saúde, amados da igreja, com a paz do Senhor. Amém. É uma bênção essa lição de hoje, né? Falando sobre uma igreja com visão missionária, onde fala dos papéis de cada um, né? O papel não só do líder que está ali na frente, né, como pastor, como os demais membros também da igreja. Também nós temos nossos deveres também de contribuir à casa do Senhor. Amém, glória a Deus. Queremos assim também louvar a Deus pela vida da nossa irmã Ana Paula, nosso diácono Amaro, também a nossa irmã Luzinete e a Thaís também, que está cooperando conosco aqui nessa manhã na Escola Bíblica Dominical. E eu já gostaria de convidar aqui a nossa irmã Ana Paula para fazer assim a leitura do versículo-chave, né, da nossa lição. Mas antes ela vai fazer assim uma oração, pedindo a Deus que abençoe a nossa aula de hoje, que seja uma manhã de bênção. E na sequência ela faz assim a leitura da nosso versículo-chave, que está em Mateus 9, verso 36. Você que está em casa também já abre a sua Bíblia e participa conosco e seja um multiplicador desse trabalho, tá bom? Multiplique, abençoe outras vidas, leve aí a palavra de Deus para outras pessoas também. Nossa irmã Ana. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e assim oremos em nome de Jesus. Justo, eterno e soberano Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, para assim, Senhor, aprender a tua palavra, guardar no nosso coração, preencher a nossa mente, para sermos, Senhor, testemunhas como assim tu queres, Senhor, que sejamos. Abençoa, Pai, nosso pastor, nossos irmãos que estão ali na frente, dá discernimento, Pai, entendimento, para que a tua palavra seja revelada. Abençoa nossas vidas para uma boa compreensão e para que cada dia mais o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Vamos ler nosso versículo-chave, que se encontra em Mateus 9, verso 36, que diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém, glória a Deus. Então, você que está em casa, acompanha aí esse comentário, né, que nós vamos fazer aqui sobre uma igreja missionária. Hoje muito se fala também de missões, a gente vê congressos de missões acontecendo a toda hora, a todo instante, tá certo? E por isso que esse trimestre inteiro nós vamos continuar falando de missões e hoje mais voltado especificamente às atribuições da igreja, O que é que nós pretendemos com esta aula? Qual é o alvo da nossa aula de hoje? Nosso objetivo, primeiro, é que os irmãos saibam, né, que os irmãos possam ser capazes de saber, né, conhecer a tríplice tarefa que Jesus deixou à igreja, certo? Então, nós vamos falar sobre a tríplice
a tríplice tarefa que Jesus deixou à igreja e você deve então conhecê-la hoje. Também sentir, né, compreender-se, compadecer-se da visão dos campos prontos para a ceifa, das pessoas sedentas por Cristo. Também devemos, ao terminar essa lição, agir, né, ou seja, orar para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. Então, nós temos aí esses objetivos a alcançar nesta manhã e eu tenho certeza que será uma lição muito enriquecedora, que servirá de grande envergadura espiritual para a sua vida. Meus queridos, na lição de hoje, nós vamos aqui então falar da necessidade de toda a igreja, do pastor ao membro, estar inserido no trabalho de evangelização. É perigoso quando o pastor acha que somente os membros devem evangelizar. É perigoso quando a igreja acha que somente o grupo denominado de evangelismo deve evangelizar. É perigoso quando a gente começa a terceirizar as nossas responsabilidades. O trabalho de evangelismo é um trabalho de toda a igreja. Então, há uma necessidade de pastores, líderes locais, eles serem então despertados para missões, para depois assim influenciar também a igreja em um grande movimento ou em grande envolvimento missionário. Então veja que há uma frase que eu sempre cito, que se o pastor ele correr, o povo anda, irmã. E se o pastor andar, o povo se arrasta. E se o pastor se arrastar, o povo para. Então, a liderança, ela precisa estar sempre um passo a mais. O pastor precisa estar sempre um passo a mais, ser mais ativo, mais acordado, mais esperto, estar vigiando em tudo, tem que estar sempre na liderança, puxando, porque se você não estiver de frente, como eu posso motivar os liderados? Não tem como. Então, a liderança ela faz parte aí de estar sempre puxando, estar sempre na frente, estar sempre liderando aquilo que vai ser feito, principalmente no campo missionário. Tá certo? Se o pastor sentar, a igreja dorme. Então, é preciso que o pastor esteja de pé, tá certo? Para que a igreja esteja pelo menos sentada, fazendo a obra de Deus, tá bom? Então, uma igreja com visão missionária é igreja envolvida e comprometida com missões, acompanha o avanço da obra missionária no contexto urbano, ou seja, é preciso acompanharmos o processo ou a tarefa missionária na nossa cidade. Como é que está sendo o avanço missionário na nossa cidade? Eu sei que hoje a gente é muito carente assim, de uma pesquisa que diga o avanço missionário ou da pregação ou de conversões na cidade de São Lourenço da Mata, no estado de Pernambuco. A gente é um pouco carente desses dados. Mas será que nos últimos dias, nos últimos anos, o avanço do evangelho tem sido maior em nossa cidade? A gente tem ganhado mais pessoas para Cristo? Ou será que entra ano e sai ano e os crentes são os mesmos e a gente não consegue implantar mais trabalho, não consegue trazer mais pessoas, não para a nossa igreja, mas pessoas para Cristo, porque é importante a gente ganhar as pessoas para Cristo e não para a nossa igreja. Vir à nossa igreja é uma consequência, mas eles precisam ser convertidos na pessoa de Cristo. Também precisamos estar atento, né, sobre o avanço missionário fora do estado. Será que o Brasil tem crescido nos últimos anos o número de evangélicos? E aqui a gente tem dois extremos que devem ser evitados. Existe a igreja que diz assim, não, a gente não cresce, mas a gente tem qualidade. Já viu falar? A gente não cresce, mas a gente tem qualidade. Jesus não está em busca de números, Jesus quer qualidade. Realmente, Jesus quer qualidade. Mas eu penso que aquilo que tem qualidade cresce. Aquilo que tem qualidade tende a ganhar espaço. É como um restaurante. O Alexandre, né, vai lá num restaurante com a irmã Ana Paula, aí foi bem atendido, bem recepcionado, né, foi bem agradado naquele ambiente. O que é que ele vai fazer? Primeiro que ele vai querer retornar ali com a sua família, porque se sentiu bem recebido.
E se alguém perguntar sobre um restaurante para ir, o que é que o Alexandre vai dizer? Pode ir lá, lá tem uma ótima qualidade. Então veja que a qualidade inevitavelmente vai nos trazer também um crescimento. Então, e o outro extremo é a numerolatria. Tem igreja que igrejas ou líderes que são idólatras dos números. Ele idolatra número, ele quer número. E por causa da sua idolatria número, ele é capaz de fazer tudo, inclusive coisas erradas para atrair pessoas. Aí ele começa então a inventar coisas para atrair números. E aí ele consegue números na igreja, mas não consegue números na pessoa de Cristo. Ele consegue atrair multidões para o templo, mas ao mesmo tempo que tem multidões no templo, em que a igreja cresce para cima, né? Ou seja, a igreja cresce horizontalmente, né? Expansão horizontal, ela não consegue crescer na vertical e nem crescer em profundidade. Então são crentes com, às vezes até altura, mas que não tem raiz, não tem profundidade em Cristo. Então a igreja precisa crescer também no território nacional, no mundo, promovendo assim entre os seus membros, né, a obra missionária, o despertar da vocação missionária. Então a obra missionária é uma tarefa importante da igreja. A igreja precisa ser frutífera, a igreja precisa ser útil no projeto de Deus e alcançar os perdidos, congregar e edificar os salvos. Então ela deve evangelizar, deve trazer os salvos para ser discipulados, ser um congregado, ser edificados para que eles possam estar prontos para pregar também a outros. Então a igreja com a visão missionária se apresenta sempre de maneira harmônica, coesa e agradável. Nessa igreja, né, todos compartilham da mesma visão, né, o que Paulo fala em Filipenses 2, que todos têm o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então devemos ter a mesma visão. Cada um movido pelo Espírito Santo desempenha espontaneamente e com fidelidade a sua função. Cada um tem sua função no corpo. Então, cada um desempenhando sua função, o corpo cresce, desenvolve e amadurece. Amém? Então, essa é a nossa breve introdução da nossa lição. Nós vamos falar aqui sobre o pastor como a principal agente missionário na igreja local. Vamos falar também sobre o envolvimento e a influência dos líderes na evangelização e também a tríplice comissão de Jesus à igreja, tá bom? A nossa lição vai dar continuidade aqui com o nosso professor Valdemir, também nosso professor Alexandre, os demais irmãos que vão estar aqui interagindo, tá certo? Eu vou precisar estar me ausentando aqui da escola, mas vou estar ligadinho aqui na transmissão e vou estar também com os irmãos que estão nos acompanhando, pode também estar conosco ali na Rádio Maranata de meio-dia, tá certo? Vamos estar ali no programa da Escola Bíblica Dominical. É um outro tema, tá certo? Aqui a gente segue da editora Cristã Evangélica e lá na Maranata está seguindo a lição da CPAD, que está falando sobre o livro de Jó, tá certo? E hoje a gente vai falar lá sobre quem era Jó. E você também é nosso convidado para nos acompanhar daqui a pouco na Rádio Maranata, em nome de Jesus. Amém? Feita assim a introdução, nosso diácono Valdemir vai aqui conduzir, né, interagindo com os irmãos e também junto com o nosso irmão Alexandre, a nossa lição de hoje. E vou deixar aqui já uma batata quente para ele, né? Para ele já começar animado. Qual é aí o pastor, né? Como é que o pastor deve aí agir, né, para ser aí o principal agente missionário da igreja, né? Qual deve ser a tarefa do pastor, qual deve ser o desenvolvimento dele em relação também à tarefa missionária. Então, ele vai estar aí abordando aí esse primeiro ponto da nossa lição e mostrar aí sobre essa importância. Como eu falei para os irmãos, o evangelismo ele é extremamente importante e precisa começar com a liderança. Nosso diácono Valdemir, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Eu quero já começar também fazendo uma perguntinha a todos os irmãos. Será que na atualidade, será que nas igrejas atuais de hoje, a qual vivemos, não é? Se tem uma visão missionária ampla? Você que está aí conosco na rede social, aí também faça os seus comentários, né? Suas perguntas,
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E vamos abordar aqui o primeiro ponto, a qual o pastor já aqui deixou uma batata crente para mim, mas vamos tentar responder para a glória do nome de Jesus. Faz parte do método de Deus usar pessoas que Ele mesmo capacita por meio do Espírito Santo, para impulsionar outros, o cumprimento de determinada tarefa. Numa igreja local, o pastor é esse instrumento de Deus. Depois de comunicar a visão a presbíteros, diáconos, líderes de ministério e professores da escola bíblica dominical, o pastor vai à frente em seu exemplo contundente, bem como a expressão de fé e fidelidade. Aqui projeto demonstrados, ações práticas, producentes, com certeza motivarão toda a igreja. Ou seja, a missão do pastor, a qual o Senhor ele levantou para instrumento em sua obra, depois que o Senhor ele bota no seu coração, depois que ele lhe dá, a visão missionária, qual é o que o pastor deve fazer? Comunicar aos diáconos, aos presbíteros, a sua visão ao qual o Senhor lhe deu. Louvado seja o nome do Senhor. Comunicar a todos. A gente pode ver um exemplo aqui, desse primeiro ponto, do que o pastor deve ser o agente, em Neemias. Abra sua Bíblia aí, crente, você que está em casa, todos que estão aqui em Neemias, e você vai ver a missão do verdadeiro pastor, aquele que tem a verdadeira visão ampla, aquele que verdadeiramente ele tem compromisso daquilo que Deus colocou no seu coração. E vamos ver que Neemias ele aplicou essa metodologia divina por ocasião dos informes que recebeu sobre a destruição de Jerusalém. Vejamos algumas dessas ações práticas. Você vai ver comigo aí em Neemias, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. O que é que você vai ver e compreender aí? Que Neemias ele tomou conhecimento da situação que estava acontecendo em Jerusalém. Você vai ver, Neemias, o restante estão em grande miséria e desprezo. Neemias, isso ele está sabendo, viu? Tomando conhecimento. Os restantes estão, no versículo 3, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Ou seja, ele aqui ele está tomando o conhecimento do que estava acontecendo em Jerusalém. Neemias agora ele está sabendo do que ali estava ou que tinha acontecido e a miséria dos judeus que ficou ali, que eles estavam passando. Neemias agora, no capítulo 1 ainda, e versículo 4, no capítulo 2 e no versículo 5, você vai ver Neemias se dispondo a realizar a obra. Neemias agora, ele vai até o rei, no versículo 2 e o 5, peço-te que me envie ajudar para que eu reedifique tudo aquilo que estava desmoronado, para que ele ajudasse a todo aquele povo que estava ali em miséria, irmãos. Veja, primeiro, Neemias tomou conhecimento da situação. Segundo, Neemias se dispôs a realizar a obra que estava no seu coração. E continuando a leitura, você vai ver em Neemias, versículo 5 ao versículo 11, Neemias, ele agora apresenta a Deus a respeito da missão a qual ele estava no seu coração. Neemias agora ele ora ao Senhor, verso 1, capítulo 1 e o verso 11, você vai ver Neemias falando ao Senhor, Senhor, estejam pois atentos aos teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos, concede que seja bem sucedido hoje ao teu servo. Ele agora coloca diante de Deus a missão, ele agora pede que o Senhor ouça a oração, que o Senhor esteja atento e conceda que ele seja bem sucedido na sua missão. Ou seja, Neemias aqui ele sabe que sem Deus conceder nada dá certo, igreja. Nada tem um andamento bem sem o consentimento do Senhor. Neemias, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, Neemias agora começa a trabalhar a visão do seu coração.
ele começou agora a trabalhar a visão do seu coração. Você vai ver isso no capítulo 2, versículo 12. Deus foi que colocou no coração dele. Ele fala: Deus me pusera no coração para eu fazer. Ou seja, a visão a qual está em seu coração foi Deus que colocou. Porque Deus, ele tem seus propósitos de ter levantado Neemias. Deus também tem seus propósitos de levantar você. E isso ele diz com a sua boca e declara: Deus pusera no meu coração para eu fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 2, no capítulo 2 e no versículo 17, agora Neemias, como um bom pastor, Neemias como um bom missionário de Deus, ele agora comunica a visão aos seus colaboradores, irmãos. Veja a importância da visão que o Senhor coloca no coração, né? Tendo que assim comunicar a visão aos colaboradores. Você vai ver isso no versículo 17, no capítulo 2. Estais vendo a miséria em que estamos, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. Isso era Neemias comunicando a todo aquele que estava, né, com disponibilidade a levantar o muro, né, a erguer o muro de Jerusalém e a ajudar todos aqueles que estavam ali em miséria, igreja. Aleluia. E Neemias agora, agindo em parceria com todo o povo, desponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para boas obras. Neemias 2, do 18 ao 20. Ele agora, junto com o povo, deram as mãos e agora eles fortaleceram as mãos para a boa obra. Ou seja, trabalharam em união, trabalharam em um só propósito, trabalharam em uma só causa. Começaram a fazer agora aquilo que o Senhor tinha botado no coração de Neemias. Aleluia. E é um grande desafio no ministério pastoral, que era o ministério de Neemias, e o ministério de hoje, igreja. É um grande desafio vencer as barreiras para que toda a igreja aprenda a amar a missões. Infelizmente, nem todos os crentes, nem todas as igrejas evangélicas e nem todos os pastores têm uma visão missionária definida pela Bíblia. Nem todos estão envolvidos e comprometidos com a grande comissão. Por isso, antes de vencer barreiras externas, o pastor precisa vencer suas próprias limitações no que concerne ao seu envolvimento e compromisso com missão. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o verdadeiro pastor, ele tem que ter essas 6 características que aqui foi apresentada aos irmãos. Ele tem que tomar conhecimento da situação, ele tem que se dispor para trabalhar na missão, ele tem que orar para que Deus, aleluia, conceda a ele e que ele seja bem sucedido naquilo que está ardendo no seu coração. Ele também tem que trabalhar a visão no seu coração. Ele também tem que comunicar a visão a toda a igreja e ele também tem que agir em parceria para todos, para que isso se suceda tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse momento eu quero abrir as oportunidades aqui para os irmãos que estão, meu diácono Mário, quiser fazer um comentário, a irmã Luzinete também se quiser fazer um comentário, a irmã Ana Paula também se quiser fazer um comentário, irmãos, nesse momento. Meu diácono Mário, não quer? Pode falar. Paz do Senhor, meus irmãos. Nesse primeiro ponto é muito interessante que a gente vê aqui o pastor como aquele agente missionário, né? Ele está de frente a uma tropa, é de frente a um exército, né? E à frente dele e acima dele está o nosso Deus. E a gente vê que o pastor, mesmo ele com todas as suas limitações, dificuldades, ele tem que estar ali, rompendo os seus limites para motivar, para incentivar. A gente viu na leitura bíblica dessa semana, vimos o exemplo de Neemias, do próprio Jesus, de Neemias, de Davi, né? E a gente vê como é importante uma liderança envolvida. Porque uma liderança envolvida, ela vai motivar. Apesar, meus irmãos, que a gente entende que o mundo hoje está o caos. E precisamos entender que pessoas estão padecendo. Tem vidas que ainda não ouviram falar do Evangelho.
E nós, como os filhos de Deus e servos obedientes, temos que estar prontos a verdadeiramente anunciar o ID, anunciar o que o Senhor Ele quer de nós. Então, a gente vê que uma liderança envolvida, ela motiva. Apesar que tem pessoas acomodadas que estão pouco se importando. Porém, os filhos de Deus, nascidos do Espírito, vai ter prazer e privilégio de anunciar as boas novas da salvação. Aleluia. E o Jesus é próprio exemplo, né? No nosso texto básico, né? Na nossa leitura diária de segunda-feira, a gente vai ver o próprio Jesus no verso 35. A Bíblia diz que ele percorria de cidade em cidades, aldeias e aldeias, né? Nas sinagogas, pregando o evangelho. Mas veja, nos tempos de Jesus, né? Ele pregava, ia, curava toda sorte de doença, mas também ele viu uma grande multidão, né, compadecendo-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nos tempos que Jesus evangelizava, ele viu pessoas que ainda não estavam sendo evangelizadas. Estava exausta, estavam aflitas e exaustas, porque não tinha ainda recebido a pregação do evangelho. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sobre evangelismo, que nós, não só o pastor, os diáconos, mas os membros também, tem que começar a evangelizar primeiro em casa, a sua família, e após isso, sair aos seus vizinhos e em diante. Amém? Amém, glória a Deus. E vamos agora para nosso segundo ponto com o nosso professor Alexandre, não é? Nosso segundo ponto, e aí ele vai fazer uns comentários aí junto com os irmãos. Crente, fica ligadinho aí, viu? Não saia daí não, comente, faça suas perguntas para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Nosso segundo ponto, nós falamos aqui do envolvimento e influência dos líderes, né? Nós vemos que é um programa de educação missionária. Ele será eficaz se houver uma forte participação da liderança local, né? Nesse processo, os líderes que aprenderam a priorizar e amar missões vão influenciar outros pelas suas atitudes, né? Na verdade, o líder, ele está ali na frente, né, daquele projeto, daquele programa, certo? Missionário, mas ele é um grande influenciador. Os demais membros, se não seguir ele como um espelho, a igreja não evolui, né? É como o Senhor, a gente deve seguir quem? Primeiramente o Senhor, e segundo, o nosso pastor, né? Então, a liderança, ela é primordial. Se a liderança ela não estiver envolvida com essa obra missionária, a igreja só tem a fracassar. Então a gente pega, por exemplo, os grandes líderes, né? Pessoas de grande influência, como o rei Davi, né? Salomão, rei Salomão e entre outros, eles sempre estavam na frente, porque o povo se espelhava nele. E não é diferente nos dias atuais. Se o pastor simplesmente lançar, a liderança simplesmente lançar, vai ter evangelização, mas se não tiver à frente, regaçando as mangas, ela só tem a fracassar. É fundamental a presença física dos líderes nos eventos missionários da igreja, local, regional e denominacional. Quando uma igreja enxerga sua valorização missionária e tendo especial considerando com os missionários, aprende a priorizar e amar a obra missionária, certo? Então, tanto na igreja local, né, como regional, dimensional, ele tem que estar à frente. Se eu lanço uma campanha e eu não apareço nessa campanha, eu não dou o suporte que essa campanha precisa, né? Se eu não boto aquelas pessoas que eu vejo ter um certo poder de persuadir os demais irmãos a convocar eles
para eles fazerem parte dessa campanha, ela, mais uma vez, ela só tem aí a perder membro, né? O povo esfriar. Os dias de hoje está dessa forma. A gente sabe que está difícil hoje, por mais que a palavra de Deus é pregada através de rádios, televisões, entre outros, mas se tiver uma forte participação maciça dos líderes ali, evangelização, a gente só faz escutar. A gente toma, por exemplo, lá, que quando Davi, né, na construção lá do templo, ele ofertou, né, ele ofertou muitas joias, muitas pedras preciosas, ouro, prata, entre outros, né, e convocou seus capitães, entre outros, para fazer doações às famílias, chefes de família, entre outros. E aí eles contribuíram com muita alegria. E essa contribuição não é só dizimar. Não é só dizimar. A gente tem que dizimar e também fazer a obra. A obra não só está, eu dizimei, então agora é por conta da igreja. Não, você é parte da igreja. Você é membro da igreja. Então, quando a gente vai... É um tipo de uma oferta você participar dessa missão. Se dispor, o meu tempo eu tenho que dispor para evangelizar. Né? E a gente vê desde aqueles tempos já existia essa parte da liderança. Jesus ele fala também aquela parte da seara, né? Como a gente já ouviu falar, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Porque quando o Jesus estava falando isso, tinha muita gente que precisava ser alcançado e poucas pessoas para evangelizar. Então, mais uma vez, São Lourenço é um exemplo. A gente tem muitas igrejas, mas poucas igrejas saem ao campo para evangelizar. E nós precisamos alcançar essas vidas. Vidas essas que estão perdidas. Muitas vidas estão perdidas. Precisando apenas de uma palavra, de um conselho, de chamar ela para a igreja, assistir um culto. Né? Não quer dizer que ela vá aceitar, mas ela vir escutar a palavra já vai acalmar. Né? Muitas vezes o coração está um pouco, né, triste, angustiado, e aquela palavra muitas vezes vem lhe confortar. Se o Espírito Santo falar com você, você vai receber aquela palavra e ele vai trazer um conforto para você, principalmente espiritual. Muitas vidas precisam alcançar. Teve a visão. Vendo eles, as multidões, compadecer-se delas, né? E aí a gente vê que aquela multidão que o cercava ali, ele se compadeceu, porque estava precisando de pessoas para levar o evangelho para ela. E aí, naquela época ali, quem era? Jesus ou os apóstolos? Né? Então precisava, era muita gente em busca dessa palavra, uma palavra que renova, uma palavra que muda, né, os seus caminhos. Muitas vezes aqueles caminhos que você achava que era certo, quando você conhece a verdade liberta você, abre sua vista, né, tira aquela barreira que está na sua vista, e aí a partir daí você vê que não era isso. Eu acreditava que naquela época eu agia e aquilo para mim não era um pecado. Hoje eu vejo, meus olhos estão abertos e eu consigo enxergar. Então, mas que eu só vou alcançar essas pessoas se alguém for evangelizar, se alguém for levar a palavra para ela, mostrar através da palavra, abrir a Bíblia e dizer: ó, irmão, o caminho é esse. Jesus mostrou o caminho, basta você querer aceitar. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A gente vai encontrar lá em João, né, do 20 ao 21. Aqueles homens, apesar da simplicidade e inexperiência, formavam, né, a base sobre a qual se estruturou o cristianismo, conforme Jesus planejou e deu certo. Né? Quem foi esses homens? Os discípulos dele. Os discípulos dele, que ele escolheu, esses homens foi a base para a evangelização, como Jesus nos ensinou.
Os aspectos práticos. Igreja com visão missionária é aquela na qual o envolvimento e a influência dos líderes vão além da mera comunicação verbal, né? Então, essa parte dessa visão tem que ter o envolvimento do líder. Toda lição ela fala aqui, envolvimento dos líderes. O líder, quando a gente está falando, não é diretamente só o pastor. Deixar isso bem claro. Os líderes são os diáconos, os presbíteros, né? Toda essa pessoa que faz parte da liderança da igreja, ele tem um papel diferenciado, principalmente essas pessoas. Não quer dizer que o irmão que está ali, que é só um membro, ele também tem os deveres dele também de pregar o evangelho. Ele tem sim também. Mas principalmente dos líderes. Os líderes, eles são mais cobrados. Quanto mais dado, mais será cobrado. Então temos que abraçar a causa. A visão compartilhada, o pastor e a liderança local alcançarão êxito na tarefa quando toda a igreja estiver envolvida e comprometida com missão. Visão não compartilhada é mera ilusão. Então ela tem que ser compartilhada. Essa visão missionária. Com todos os membros, todos, envolvendo todos. A visão é seguida de exemplo pessoal. Cabe à liderança local ser modelo de Cristo para o rebanho. Era esta a ideia do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11, 1. Admoeste vós, portanto, e que sejais meus imitadores. Né? Ele está falando nada mais nada menos que imitasse ele. Seguisse o caminho que ele seguiu, evangelizando como ele evangelizava, pregando como ele pregava, né? Em diversas cidades, províncias, países, entre outros. Missão, não está fora. Pedro, aqui tem Pedro, admoestou os líderes locais, rogo, pois, aos presbíteros, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, tornando-os modelo de rebanho, né? Levando a mensagem para toda aquela multidão, né? E que a mensagem possa penetrar no seu íntimo, né? Através do Espírito Santo, que leve eles ao arrependimento, né? Leve ao arrependimento e venha seguir a Cristo. A visão promove o arregaçar as mangas. Se o líder local não arregaçar as mangas, dificilmente a igreja aprenderá a amar missões. Visão compartilhada sem ação, logo se perde no tempo, fracassará. Nesse caso, a visão missionária terá sido sufocada pela apatia e acomodação dos líderes. Em 1 Crônica 29, de 1 ao 9, temos um exemplo, Davi como exemplo do envolvimento pessoal e eficaz de líder. Essa é aquela passagem que eu estava falando agora para vocês, né? Davi, ele foi uma pessoa que se doou bastante à obra, porém sabendo que quem ia assumir, né, toda aquela parte do templo, entre outros, era o filho Salomão, a quem Deus escolheu. E fala lá no 9 já, ele fala que ele recebeu com grande alegria e grande foi o júbilo, né? Foi uma grande festa ali, as doações, muitas doações para a casa do Senhor. Então todos doou, né? Entenderam a missão. E Davi foi o primeiro a estar de frente. Ele foi um exemplo. Que quando ele fala na passagem, ele diz, meu filho é pequeno, né? Que o filho dele é pequeno, é inexperiente ainda, né? E a obra é muito grande, a obra do Senhor. Se a igreja investir na formação de uma liderança envolvida e
comprometida com missões, os resultados com certeza virão. Alguém só poderá comunicar uma visão se, primeiramente, estiver convicto do alvo que quer alcançar. Uma liderança responsável diante de Deus, segura de que está na direção certa, terá grande impacto na igreja local. Então, temos, todo tempo a gente viu aqui a parte da liderança envolvida, liderança com compartilhamento, compartilhar com os demais líderes, a liderança como na frente de toda a obra, todo projeto que é lançado dentro da igreja, ele tem que estar ali, certo? E assim eu passo a palavra para o abençoado aqui, o diácono. Glória a Deus. Alguns irmãos querem fazer um comentário? O diácono Amaro, irmã Lisnete, irmã Ana Paula. Amém, glória a Deus. A gente viu aqui, né, meus irmãos, no capítulo 2, a importância do envolvimento e influência dos líderes, né? Só tem um detalhe que é muito importante a gente frisar. Tem muitos líderes que se acham, por estar de frente à liderança, o púlpito é suficiente para ele. E a gente sabe que o nosso Jesus deixou instrução, que além de amar e cuidar, a gente tem que ter essa visão espiritual de pessoas que estão padecendo, pessoas que estão sofrendo, pessoas que são necessitadas de ouvir as boas novas. Só que o acômodo está tão grande e pessoas querem se autopromover ou deixar que sua estrela brilhe, que a missão do evangelizar ela está cada dia mais sendo esfriada em alguns líderes, né? Eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque uma vez, quando entendemos que temos que cumprir o ID do Senhor e os cuidados com as vidas, a gente muda. E mudamos primeiramente no nosso coração. Jamais eu vou querer estar de frente a alguma coisa para me promover, para querer me autopromover, porque é em vão. A glória é para o Senhor. Vidas estão carentes e necessitadas de ouvir essa palavra. E hoje precisamos verdadeiramente de um despertamento e de um envolvimento e comprometimento, tanto de líderes como também das demais pessoas da igreja. Amém. Glória a Deus. Isso aí, irmã Ana Paula, líderes que não têm um modelo deixado por Jesus, né? Porque a gente vê em Mateus 9,35 que Jesus ele percorria as cidades. Jesus ele percorria, ou seja, Jesus ia atrás, né? Jesus ia buscar. Aí ele percorria cidades, percorria aldeias, fazendo o quê? Pregando o evangelho, não é? Isso é o exemplo que Jesus deixou para nós. Aí Jesus, ele pregando o evangelho, ele se depara com o quê? Com uma grande multidão sedenta da palavra, não é? Jesus, ele se depara com aquela grande multidão aflita e exausta, porque não tinha pastor, estava sem pastor. Aí ele chama a atenção dos discípulos. Veja, o líder, Jesus, ele agora chama a atenção, né, dos seus liderados. Ele diz a ele, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai a meu Pai para que mande trabalhador. Veja, esse é o exemplo de Jesus, né? Esse foi o exemplo que a grande missão, a grande visão de Jesus era buscar os perdidos, buscar aquele que está verdadeiramente carente da palavra de Deus, né? Jesus disse em Marcos 16, versículo 15, ide e pregai. A gente tem que ir. Jesus foi. Às vezes a gente quer se acomodar, né? Meu irmão quer comentar? Quero aproveitar essa oportunidade também e lembrar, né, sobre essas missões. Também vamos lá. Muitas vidas é alcançada, a gente sabe que é alcançado, mas tem vidas que ela vem para a igreja e ela não se firma. Ela não se firma, ela passa 1, 2 semanas, às vezes até mês. E aí aquela vida que foi alcançada, muitas vezes ela se afasta. E nós como membro, nós como líderes, a gente deve dar um apoio a essas pessoas, né?
Porque uma coisa é você ir pregar, né? Mas uma coisa é aquela ovelha que se perdeu no caminho, aquela ovelha que se afastou. E eu vejo assim muitas igrejas que alcançam muitas vidas, né? Tem a ver aquelas campanhas que é 30, 40, 50 vidas, e naquela ali não se firma, elas se perdem no caminho. E tem que ter dentro da igreja acredito, uma comissão mesmo, que vai em busca, né? Tem um acompanhamento com aquela vida, que aquela vida é importante para o Senhor. Aquela vida muitas vezes se afastou, muitas vezes está precisando de um conselho, de uma liderança, um conselho também pastoral, e entre outros. E muitas vezes a gente deixa a desejar, muitas vezes a gente nega esse apoio a essas pessoas, que a gente não sabe como está a vida delas. Só Deus sabe e sonda nossos corações. Então eu deixo como um alerta aí, para a gente também trabalhar nessas pessoas. Tá bom? Muito obrigado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Amaro, pode comentar, irmão Amaro. Saúde, amada igreja, novamente com a paz do Senhor. Não só o líder da igreja, mas os membros também. Eu acho que ele tem que ser um espelho, não só na casa dele, mas na rua que ele mora, no bairro que ele mora, para ele poder evangelizar alguém que está ali na sua rua, seu vizinho, no seu bairro. Como é que eu posso evangelizar uma pessoa do meu bairro se eu não tenho aquele brilho de Jesus carregado comigo? Eu acho que isso é muito importante, você ser não só o líder, mas o membro da igreja ter esse brilho que é diferenciado para você levar uma palavra e convidá-lo ele a vir à casa do Senhor, porque o Espírito Santo é quem convence ele a aceitar Jesus, né? A gente só semear. Amém? É verdade, meu diácono Mário, é verdade que todos nós somos líderes, né? Nossa casa, nossa igreja, né? Cada cá no seu chamado, na sua função, mas todos nós temos que levar o ID e pregar o evangelho a toda criatura, amém? Vamos encaminhar aqui para o terceiro ponto, a tríplice comissão de Jesus à igreja. A grande tarefa da igreja, a prioridade da igreja é seguir o modelo de Jesus, ou seja, levar, evangelizar, buscar alma, né? Pregar o evangelho àquele ainda que não conhece, aquele ainda que não sabe quem é Jesus. Veja, Jesus ele mesmo é o modelo, ele ia procurando, ele ia curando os enfermos, ele ia atrás, né? Todo o Novo Testamento de Mateus, né? E os evangelhos vai relatar tudo isso aí. Jesus ele procurando, e nós como os discípulos de Cristo devemos seguir o modelo, os líderes de igreja, líderes de casa, né? Líderes de ministério também tem que evangelizar a igreja, porque sem evangelização a igreja está sem propósito de Jesus. Qual é o verdadeiro propósito do evangelho? O verdadeiro propósito do evangelho é alcançar almas, né? Jesus escolhe ali os apóstolos, para quê? Para fundamentar o evangelho, para que eles ali pregassem a verdade, para que eles vivenciassem com ele o que ele estava pregando. Jesus estava dando capacidade a ele, estava dizendo a ele, eu sou o exemplo maior. Porque o que Jesus pregava, Jesus vivia. O que Jesus falava, Jesus cumpria. Jesus era o exemplo para eles. Jesus primeiro foi o modelo deles. Aí Jesus agora passou para eles, agora vocês é o modelo do mundo. Vocês agora são o sal da terra. Vocês agora vão pregar o evangelho a toda criatura. Vocês agora são as minhas testemunhas, a qual vocês viram, andaram comigo, viram ele padecer, viram ele ressuscitar e viram ele subir aos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê Jesus quebrando as barreiras, irmão, para salvar vidas. Exemplo, Jesus ele vai em João 4, 5 ao 26, entrar em Samaria, a qual nenhum judeu entrava, nem um mestre se dirigia a palavra a qualquer samaritano,
Porque os samaritanos adoravam em Samaria, os judeus adoravam em Jerusalém, e ficava aquela briga, e Jesus é meu, e Jesus é aqui é que tem que adorar, e Jesus vai quebrar isso. Aí Jesus vai até lá, senta lá no poço, esperando que a mulher veja. Jesus foi atrás dela. Olha o exemplo. Jesus vai até ela. Jesus chega no poço e espera ela vir. E quando ela vem, Jesus agora, veja o que é que ele faz. Ele fala com ela, mulher, dá-me de beber. Agora Jesus pediu de beber aonde? No cântaro dela. E quem bebe do mesmo cântaro é o quê? Irmão Alexandre, o senhor bebe no mesmo copo que a irmã Ana Paula. Isso é o quê? Intimidade, meu irmão. Jesus estava propondo para ela, eu quero intimidade com você, eu quero beber água no seu cântaro. Só quem bebe água no mesmo copo é quem é íntimo. Jesus estava propondo para ela, ó, eu vim aqui, quero ser íntimo teu. Jesus foi atrás dela, meu irmão. Não é? E através disso, dessa atitude de Jesus, que foi que aconteceu? A mulher vai até Samaria, atrás dos outros, e começa a falar de Jesus. E a Bíblia vai dizer que muitos ali se converteram para a glória de Deus. E Jesus, ele vai dizer, ergo os olhos e vejo o campo verdejantes, pronto para a ceifa. Jesus estava dizendo, agora eles estão recebendo a verdadeira palavra. Aleluia. Jesus foi atrás da mulher, da samaritana, para que ela fosse uma missionária dele, da sua palavra. Porque ali em Samaria não se pregava a palavra de Deus. Não se pregava o puro e o verdadeiro evangelho, igreja do Senhor. Mas Jesus quebrou o protocolo, Jesus quebrou a barreira e foi até lá, para o nome dele ser pregado e a glória do Pai descesse sobre os homens. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Quebra essa barreira, meu irmão. Quebra essa barreira, minha irmã. Jesus não te chamou para ficar parado. Jesus não te chamou para você ficar detido numa placa de igreja. Não, Jesus te chamou para pregar o evangelho, levar o seu nome àquele que a qual ainda não conhece a ele. Quebre as barreiras, quebre o protocolo, porque ele mesmo quebrou. Jesus era judeu e o judeu não tinha nenhum contato com o samaritano. Mas foi Jesus que propôs àquela mulher um relacionamento íntimo. Jesus começou um diálogo com ela. Jesus foi até ela. Aleluia. E através da atitude de Jesus, o nome dele foi glorificado. E muitos samaritanos creram em Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, igreja, rogai a meu Pai que mande trabalhadores. Porque é o único trabalho que quem está quer sair e não tem ninguém que se habilite para chegar na obra do Senhor. É por isso mesmo que Ele mesmo chama, Ele mesmo purifica, Ele mesmo capacita, Ele mesmo dá um entendimento, Ele mesmo bota o desejo, porque ninguém se habilitaria por si só para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é árduo, a missão de Jesus é difícil. Tem que ter Ele nos guiando, temos que ter o exemplo de Jesus. Eu vou deixar aqui o terceiro ponto para o terceiro ponto e o terceiro subponto para o nosso professor Alexandre, já encaminhando para o final. Amém? Amém. Ide por todo mundo. Está lá em Marcos 16:15. Quando falamos em ir ao ainda não alcançados pela salvação, Jesus é o perfeito exemplo de que dispomos. Ele procurava e ainda procura as pessoas onde ele estão. Jesus não espera que elas venham a ele. Antes, vai onde estão. A chave para as almas das pessoas está penduradas em suas casas. Por isso é necessário ir até elas, procurá-las em suas vidas cotidianas e em suas aflições, em suas doenças e em sua solidão. Então, assim, a palavra que fala é o seguinte, dessa leitura, que Jesus ela vai até o encontro, né? Ele vai ao encontro principalmente daqueles que estão perdidos, daqueles muitas vezes que acham que não há solução para a vida dele, mas Jesus chega. Jesus, quando chega, ele transforma. Ele transforma a vida daquele, por mais que ele seja até um pecador, por mais que ele seja pecador, quando Jesus alcança, ele transforma.
há uma mudança na vida dele. E a gente viu vários exemplos na Bíblia, né? A gente até falou sobre a parte da crucificação, né? Nas últimas lições que nós tivemos, que quando Jesus lá, por mais que era um pecador aqueles dois homens, mas Jesus salvou. Teve um encontro. Então, quando Jesus tem um encontro com o ser humano, as coisas mudam, as coisas se transformam, né? A doença que muitas vezes que dizem que não há cura, Jesus mostra a cura, Jesus cura, Jesus salva e liberta. Liberta de todo o pecado. Por mais que ele fosse o maior pecador do mundo, Jesus vai lá e apaga todo aquele pecado. Mas para isso também precisa que nós sejamos multiplicador deste evangelho. É preciso que nós venhamos se dispor a ir e pregar. Como foi citado aqui, a gente devemos começar por nossos próprios lares, nossos próprios familiares, que muitas vezes a gente faz parte de uma congregação e muitas vezes a gente não prega nem para os nossos familiares dentro do nosso próprio lar. E a gente precisa começar essa obra por dentro do nosso lar. E aí começar a alcançar a nossa vizinhança, como também foi citado. Nossa vizinhança muitas vezes precisa receber uma palavra dessa, uma palavra de renovo, que muitas vezes está ali no dia a dia. A gente não sabe o que está passando na vida deles, mas o Senhor, Ele tem um poder de conhecer e sondar nossos corações. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Lá mais um comentário dos irmãos, já aclamaram. Irmãs Neto e irmã Paula, não. Vou aqui para a conclusão, para nós terminarmos, porque a hora já é chegada. A igreja do primeiro século foi mais longe, irmãos. Por que a igreja do primeiro século foi mais longe? Porque tinha mais trabalho, tinha mais disposição, né? Eles seguiram o exemplo de Jesus, enfrentaram barreira, perseguições a qual nós ainda não sofremos na atualidade. Não estou dizendo que nós não temos perseguições, mas igual a igreja do primeiro século, ainda não, irmão. Você pode andar com a sua Bíblia, você pode evangelizar, você pode pregar, falar com seus irmãos, com seu vizinho, na praça onde você mora, no bairro, na cidade onde você mora. E missão, irmão, não só é aquilo que vou lá para outro estado, não. Missão é seguir o exemplo de Jesus, é pregar o evangelho ao teu vizinho, porque tem igreja que tem um vizinho que não é crente e não prega para o vizinho que está de lado. Veja, missão não é sair para outro estado, não. Missão é pregar para todo aquele que ainda não conhece Jesus, para levar o ídolo àquele que ainda não conhece a Jesus. E hoje temos perdido essa visão missionária, irmãos. É triste dizer isso, né? Perdemos a visão de investir em coração ainda que não conhece Jesus, certo? Perder a visão de buscar a todo aquele que está no mundo, igreja. Meu diácono Amaro tem um comentário? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nessa lição, onde está aqui para reflexão, idem, e não é necessário ir a lugar distante. Se estivermos no centro da vontade de Deus, esse é o local que Deus preparou para nos usar na sua colheita. Está vendo aí? Tá vendo aí? Glória Tem que a Deus. estar no centro da vontade de Deus, para que Deus use. Sim, Para que Deus use você, meu irmão, que está aí através da rede social. Você tem que estar no centro da vontade dele. Aí ele vai botar no teu coração desejo de missão. Aí ele vai botar no teu coração desejo de você ir e trabalhar junto com a igreja. Ele vai botar no teu coração desejo de procurar os perdidos. Mas você não só tem que estar dentro da igreja, não. Você tem que estar no centro da vontade de Jesus. Isso. Que ele é o modelo e exemplo para mim e para a sua vida. Isso me faz refletir no sentido de que você não precisa ir para outro bairro, mas o seu vizinho que está ali pertinho de você, evangelizar para ele. Amém? Vamos assim encerrar para a glória de Deus. Eu quero fazer um convite a você que está assistindo e a todos os irmãos, que no próximo domingo a gente estará aqui novamente, aí estará
nosso pastor Fagner, o diácono Homero, o irmão Alexandre vai estar no próximo domingo, a irmã Ana Paula, junto com os outros irmãos, aqui também aprendendo da poderosa palavra, não é? Que a 7ª lição tem por título Igreja Local e Missões. Irmãos, e você que tem o privilégio, irmãos, de estar sendo incentivado aí todos os dias com o vídeo para ler, a leitura diária, leia, porque é crescimento espiritual para você, é para você abrir mais o seu entendimento, é para você conhecer mais do que Jesus deixou para mim, para você fazer. O exemplo de Jesus para a nossa vida está nas suas escrituras, é com a leitura diária estamos aí nos esforçando para gravar o vídeo, nos esforçando para estar aí levando, incentivando a você, ao mesmo que Jesus fez com o discípulo, amém? E assim eu quero convidar a irmã Ana Paula também assim para orar, para terminar esse culto, encerrando, entregando a Deus, né? Glória a Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele é misericordioso, né? A gente vê aqui numa aula maravilhosa nessa manhã para despertamento individual de cada um. Glória a Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Justo, eterno e soberano Deus, Pai amado e querido, Senhor, queremos Te agradecer, ó Pai, Te louvar, Te bendizer por essa exposição, Senhor, gloriosa da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Tu queres, Senhor, que nós, cada um de nós, tenhamos, ó Pai, missões no nosso coração, em orar, em contribuir, em agir, em levar a Tua palavra, Senhor, aquelas pessoas que mais precisam. Senhor, nos desperta, tira, Senhor, nossos corações e as nossas vidas do acômodo, tira-nos, Senhor, de toda a zona de conforto e nos leva, Senhor, a ganhar vidas, a ganhar almas, Senhor, porque a Tua palavra, ela é clara em dizer, Senhor, que os tempos é chegado, Senhor, pessoas estão padecendo e o que temos feito pela Tua obra? Sabemos, ó Pai, que a qualquer momento Tu virás, Senhor, a qualquer momento Tu vais raiar nessas nuvens e levar os Teus. E Te louvamos, Senhor, porque só o Teu Espírito Santo para nos proporcionar tão gloriosa missão. Queremos desde já Te agradecer, que Tu continue abençoando a vida do nosso pastor, de todos os nossos líderes, de todos os nossos membros, de toda a nossa igreja local e demais. Te louvamos, Te engrandecemos e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Fica todos na paz aí, crente, que Deus continue abençoando vocês. E eu tenho um recadinho do céu para você. Desperte o dom que Deus te deu, igreja, e evangelize e tenha Jesus como exemplo. Em nome de Jesus.